nós pastores aqui, que estamos aqui em cima, os que estão aí embaixo, nós estudamos um pouco sobre a igreja do Senhor, e nós temos como ponto de referência para a convenção, pastores que pregam, que estudam aqui, o Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos. A gente diz que ali houve a primeira convenção, o embrião de convenção para a igreja do Senhor. Mas sabe, eu fiquei um pouco incomodado com essa história. E eu disse assim, será que é mesmo? Será que Jesus não valorizava a convenção? Será que ele não presidiu nenhuma convenção? E só mesmo os apóstolos é que precisaram inventar? E nós estamos fazendo alguma coisa que foram os apóstolos e não Jesus. Porque tudo que está na Bíblia é muito importante. Mas de tudo que está na Bíblia, aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus falou, parece assim ainda mais forte para a gente. Não sei se vocês sabem, a Bíblia é muito grande. Quantos aqui já leram a Bíblia toda? Levante o braço aí para eu ver. É muita gente, vocês são dedicados. Quantos aqui já leram o Novo Testamento todo? Levante a mão aqui para eu ver para vocês. É isso. De vez em quando eu aconselho que todos, pelo menos uma vez na vida, leiam a Bíblia. Mas eu mesmo, como pastor, não tenho tempo às vezes de ler toda ela. Às vezes não tenho paciência também, porque já leu um pouco. Aí eu só leio o Novo Testamento 2 vezes assim, para não ficar sem ler. Mas às vezes não dá nem para ler o Novo Testamento. Eu preciso de uma edificação muito grande. E na minha Bíblia está marcado tudo que Jesus falou. E eu digo assim, eu quero agora ler só o que Jesus falou. Você sabe quanto tempo leva para a gente ler na Bíblia o que Jesus falou? 2 horas só. 2 horas. Em 2 horas a gente lê tudo. Jesus não era homem de muitas palavras. Jesus era homem de muita ação. O Novo Testamento é escrito mais para explicar o que Jesus fez e o que significava do que para registrar a palavra de Jesus. Existem as Bíblias hoje que as palavras de Jesus são em letras vermelhas. Faça um teste. Só leiam aquilo ali para vocês verem. Com 2 horas vocês têm uma noção geral de tudo que Jesus falou e ensinou. E eu fiquei procurando na Bíblia. E eu descobri, pastores, depois vocês não me crucifiquem, que Jesus presidiu a primeira convenção. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi ninguém. E nem Paulo. Foi Jesus. E eu quero que vocês leiam comigo como foi a primeira convenção presidida por Jesus. Abram a Bíblia comigo, pastores. Igreja, Mateus capítulo 9. Vamos ler o relato e vamos ver. Quando a gente vê na Bíblia aquilo que nós estamos vivendo, a gente se sente mais protegido, a gente se sente mais amado, a gente se sente mais com vontade de ver aquilo que está acontecendo na Bíblia também acontecer. Vamos ler juntos, Mateus capítulo 9 e verso 36. Diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam... Opa, está ali. Vamos lá. Vamos passando. E vendo Jesus a multidão, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas como ovelha que não tem pastor. Vai passando, meu amigo. Então, disse Jesus aos seus discípulos, venham cá, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E chamando os seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem, curar toda a enfermidade e todo o mal. E ora, o nome dos 12 apóstolos são esses. O primeiro, Simão, chamado Pedro, André, e o irmão Tiago, e filho de Zebedeu, João, seu irmão. Pode parar aí para a gente ganhar. Filipe e Bartolomeu. Nós estamos no meio da convenção. Hoje o pastor Dionísio aqui foi reempossado, a diretoria foi aqui. Daqui a pouco nós vamos tomar ceia num sinal de comunhão. Pastor Dionísio deve ter marcado a ceia porque ele não é bobo. Ele não vai perder a oportunidade quando todos os líderes do estado todo veem aqui de fazer uma ceia que expresse toda a unidade da igreja toda. Amanhã, se Jesus não voltar, está previsto aqui pela manhã a separação de obreiros. Eu estive perguntando aí, são muitos? O irmão disse, são muitos, são algumas centenas de obreiros amanhã. E esse é o quadro da convenção.
Vocês viram como foi a primeira convenção que Jesus... Olha só como foi. Jesus estava presente. E ele vendo as multidões, ele se compadeceu das multidões, porque eles sofriam, angustiados como ovelha que não tem pastor. Aí Jesus disse, vou fazer uma convenção. Vou tratar desse assunto. Convenção só tem sentido de existir porque o mundo precisa de ser salvo, senão não precisaria ter convenção. Convenção só precisa existir porque lá fora há choro, lá fora há sofrimento, lá fora há falta de esperança, e é preciso que o Senhor Jesus disponha de um exército para alcançar e para salvar o mundo. E o Senhor Jesus viu aquilo e ele se compadeceu, porque estavam aflitas e angustiadas como ovelha que não tem pastor. E ele então chamou e se dirigiu aos seus discípulos. Olha aqui, olha, os pastores, presidente de campo, presidente tal. Olha esses homens todos aqui. Deixa eu dizer para vocês, eu só estou aqui falando agora porque o pastor Dionísio pediu. Mas vocês não vieram aqui me ouvir. Vocês não vieram aqui ouvir a voz bonita do Marcos, que tem uma voz bonita aqui só. Nós viemos aqui todos para ouvir Jesus falar. Nós viemos aqui para ouvir a opinião de Jesus, como é que o coração dele está batendo hoje e quais as preocupações que ele tem no céu para nos comunicar, para nós sairmos daqui para fazer o seu plano e a sua vontade. Não foi para eu, diz a Bíblia. Então ele se dirigiu aos seus discípulos e na convenção, as palavras de abertura dele: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores e ceifeiros para a sua seara. Essa convenção que Jesus estava presidindo. E diz a Bíblia, e tendo chamado seus 12 discípulos, reforçou o poder, encheu de graça, renovou, deu autoridade para eles saírem daquele ambiente e enfrentar toda a potestade, curar enfermos, expelir demônios, fazer a obra de Deus ali naquele lugar. E a lista dos 12. Amanhã quem vem aqui, o secretário vai ler uma lista que eu não sei, é de 100, quase de 100. Exatamente tudo que Jesus fez nesse texto é o que acontece numa convenção. E Jesus, inclusive, seguiu a ordem, que a última coisa que ele fez foi separar os apóstolos. Amanhã vai ser o último ato da convenção. Geralmente, o último ato de uma convenção é a separação e consagração de obreiros. A gente coloca as mãos, a gente ora, eles dobram o joelho, a esposa e os filhos, eles se levantam, eles se abraçam, eles choram, eles falam língua estranha, a gente canta o hino, o Senhor da ceifa está chamando, muitos são os que vão expirando, se pelos vales, é uma festa, é o fim de uma convenção, uma festa. Jesus seguiu exatamente esse roteiro. Por isso a minha alma hoje aqui está muito feliz, porque nós não estamos fazendo aqui algo que um homem inventou só, não. Nós não estamos fazendo aqui alguma coisa que é burocrática, é só papel. Nós estamos aqui numa festa de uma convenção, seguindo o que Jesus nos ensinou. Por isso, numa convenção pode ter debate de estatuto, como teve hoje à tarde. Por isso, numa convenção pode ter algumas discussões necessárias para a obra de Deus, mas numa convenção nós não podemos sair sem ser tocados pelo Espírito de Deus. Senão, não é convenção, é Congresso Nacional, é Câmara Municipal, e nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui porque fomos chamados pelo Senhor nosso, e aqui é diferente, louvado seja Deus. Pode dar glória a Deus, pode explodir, pode dizer, a igreja vai continuar sendo e será diferente, louvado seja Deus. Por isso que eu digo, é festa da convenção. Vai para a presença do Senhor, pode ir que vai acontecer coisa boa. Veio para a convenção, pode vir que vai acontecer coisa boa. Eu não quero me alongar hoje, mas eu quero destacar só 2 ou 3 coisas que não podem faltar numa festa de uma convenção onde Jesus está. E estas coisas não faltaram na convenção que ele presidiu. Ele presidiu uma convenção só com 12.
Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando chegaram aqui ao Brasil, eram só 2. Foram morar num porão. Não tinha ninguém para receber, não tinha convenção, não tinha nada. Mas eles estavam cheios do Senhor, que fez a primeira convenção e que mandou os 12 e que mandou eles lá dos Estados Unidos. Vão para o Pará, no Brasil, que eu vou fazer uma grande obra lá. Eu vou fazer uma grande obra. E nós estamos há 106 anos nesse país. E o maior movimento religioso de salvação que essa nação conhece chama-se Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Nós não estamos dizendo isso com orgulho. Nós estamos dizendo isso que quando Deus manda, quando não tem dono de igreja, quando ninguém se considera maior do que os outros, o vento do Espírito sopra e Deus usa. E Deus salva, e Deus constrói a sua igreja, como Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é a nossa igreja, não é do pastor Dionísio, não tem nenhum dono. Se essa igreja aqui fosse igreja, como outros usam dizer, igreja de Aparecida, não vá para essa igreja. Igreja do apóstolo tal, não vá para essa igreja. Sua alma não deve ser confiada a homem nenhum. Sua fé, sua salvação, sua eternidade só pode descansar em Jesus. A igreja de Jesus, assinada por Jesus. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para mexer com o orgulho de vocês. Tem crente que é mais assembleiano do que de Jesus. Tem. Às vezes tem pastor que é mais santo do que Jesus. Às vezes tem igreja que o pastor diz, pode entrar no céu, mas nessa igreja não, porque aqui é estreito o caminho. Ainda que Jesus seja um pouquinho melhor, aqui eu boto quente. Ainda que fique o banco todo vazio, eu aqui não abro. E Jesus está dizendo, mas eu recebi aqui para o céu. Mas eu coloquei você aí para você ganhar gente para o céu. E alguém se dá orgulho de querer dizer, a minha igreja é assim. Que tua igreja é coisa nenhuma, tu não morreu, tu não salvaste ninguém, você não tem coisa absoluta nenhuma. Grite comigo, a igreja é de Jesus. Vamos dizer 3 vezes, Jesus, 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 vamos lá. Você pertence a Jesus, amigo. Algumas pessoas me perguntam assim, pastor Samuel, por que o senhor é da Assembleia de Deus? É porque seu pai, sua mãe, nada disso. É porque na Assembleia de Deus eu me sinto melhor para servir a Jesus um pouco mais livre. Sem muito limite, sem muita burocracia, sem muito nada. Dá para dar glória a Deus, dá para dar aleluia, dá para fazer um barulho. Quando eu estou triste, vem um irmão do meu perto de mim e atanasa com glória a Deus, aleluia. Eu esquento também e eu vou para frente. Algumas pessoas perguntam, pastor, por que o senhor é pastor da Assembleia de Deus? É porque lhe consagraram na Assembleia de Deus? É porque a igreja é grande? É porque o senhor depende do salário? Nada disso. Eu sirvo ao Senhor como pastor da Assembleia de Deus porque eu sinto que é o melhor lugar para eu ajudar as pessoas a terem comunhão direta com Deus, sem intermediário, sem idolatria, sem idolatrar nome de homem nenhum. Que eu consigo colocar a pessoa na cara de Deus e ela caminha comigo para o céu. E eu vou dizendo que honra ser seu irmão, sua irmã. Vamos para o céu juntos. Nós somos o mesmo povo, a mesma família. Aleluia. Então na convenção que Jesus presidiu, primeiro que tudo, diga comigo, é uma festa da visão de Deus. Vamos lá. Vamos dizer convenção. Visão de Deus. Olha o que a palavra diz. E Jesus, vendo a multidão. O dia que nós, pastores, começarmos a não ver mais multidão. O dia que a gente quiser cuidar só da igreja porque ela é grande demais já, o salário está bom. O dia que nós não tivermos visão, nesse dia nós nos enterramos, pastores. É impossível um homem de Deus viver sem ter a visão de Deus. Isso lá na cidade bem pequenininha, na vila, no interior, ou numa grande capital, não importa não. E a gente já tem lá. Mas quando a gente vem de lá para uma convenção, que a gente encontra cidade grande com cidade pequena, interior com capital,
gente que tem mais formação com menos gente. A igreja se mistura, a igreja é uma mistura, onde não aparece quem é maior, quem é menor, e a gente começa a ter a visão. João disse que teve uma visão. Depois destas coisas eu tive uma visão. Deus me mostrou de uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de toda raça, tribo, língua, nação, povo, diante de Deus e diante do Cordeiro, com vestiduras brancas, com palmas na mão, dizendo: ao nosso Deus pertence a salvação, louvado seja Deus. Hoje à noite, nessa festa da visão de Deus, eu quero orar com vocês, e eu quero pedir que vocês orem por mim, dizendo assim: Senhor, dá-nos visão, Senhor. Ora aí dizendo assim: Senhor, abre meus olhos para ver o que Tu queres me mostrar hoje. Não foi ontem. Nós não podemos viver sem a visão de Deus. Até Jesus, quando veio a esta terra, o que fez Jesus se mover foi vendo a multidão aflita e angustiada. Por favor, quantas vezes, pastores e líderes, nós já paramos numa convenção e quantas vezes dobramos os joelhos só para chorar por aqueles que estão perdidos, pela multidão que está lá fora, por aqueles que o diabo alistou e diz: esses aqui vão vir para o inferno, porque não tem nenhum homem, nenhuma mulher naquela convenção que esteja pensando neles. Esses aqui eu vou levar escravos. O diabo está tremendo lá fora, ele não está aqui dentro. Antigamente as pessoas diziam: tinha muito endemoniado. Hoje alguns dizem assim: a igreja esfriou. Nunca mais eu vi endemoniado dentro da igreja. É porque o diabo às vezes é mais sábio do que você. Ele percebeu que aqui dentro a gente dá peia nele. Não adianta vir para cá não. Ele fica lá fora, esperando antes de você entrar para trabalhar, e depois que você sair, ele está lá fora com muita raiva. E ele não quer que você saia daqui cheio da visão de Deus para a sua cidade, para a sua casa. Mas diga assim: Deus, abre meus olhos, me dá a visão que Tu tinhas. Veja o que a Bíblia diz: vi uma multidão. Pastor querido, Deus tem uma obra muito grande para ti na frente. Você está dizendo assim: mas o meu ministério está pequeno, o meu ministério não está produzindo muito, nessa cidade nunca vai ter gente suficiente. Não diga isso não. Abre os seus olhos. Deus tem uma multidão te esperando num lugar muito pequeno. Deus já fez cidade muito pequena se transformar numa maior cidade, no melhor lugar, porque lá tem um homem que tem visão. A gente imagina assim: quando um homem ou mulher de Deus tem visão, Deus tira do lugar pequeno e bota no lugar grande. Sabe o que nós estamos dizendo? Deus é tão pobre que não tem como Ele dar multidão em lugar pequeno. E Ele só faz coisa fácil. Ele tira o homem do lugar pequeno e bota na cidade grande, porque Ele é incapaz. Não é isso. Deus deixa o homem lá e Ele faz aquele lugar que é um deserto virar uma grande cidade, porque Ele é Deus do impossível. Tem visão de Deus. Estou batalhando aqui. Tem pouco crente. Já evangelizei todo mundo. Abra os olhos e veja a multidão que Deus tem preparado para você. Creia. Acredite. Grande multidão que era aflita, angustiada, como ovelha sem pastor. Nós temos que olhar para quem precisa. De vez em quando eu percebo que nós, líderes, deveríamos pensar diferente acerca dos pecadores, acerca dos que estão morrendo, pensar diferente acerca das prostitutas, pensar diferente acerca dos drogados, pensar diferente acerca daqueles que estão vivendo em idolatria. De vez em quando, eu moro numa cidade que vocês sabem, Belém do Pará, Deus nos levou para lá. Quem ouve a história de Belém do Pará, quando não é crente, diz assim: essa cidade é entregue à idolatria pelo Círio de Nazaré. Em Belém do Pará tem 1.400.000 habitantes. A televisão diz que no Círio de Nazaré tem 2 milhões de pessoas. Mentira, porque o diabo não sabe nem esconder que ele é mentiroso. Não tem 2 milhões nunca. Se tiver, tem 300.000, mas já é muita gente. Eu não vou brigar dizendo: não é 2 milhões, 300 é muita gente.
Eu não tenho que ficar brigando para desqualificar os outros. De jeito nenhum, deixa o diabo mentir e os outros acreditarem. Mas em Belém do Pará, nasceu a Assembleia de Deus também, gente. E Deus disputa, e Deus não tem medo de idolatria, não tem medo de multidão, pelo contrário, onde há mais idolatria, onde há mais treva, aí é o lugar do pastor, da igreja, do crente, para brigar com isso tudo. Aleluia. Portanto, se há maior idolatria, onde o pecado aumentou, a graça de Deus aumentou muito mais. Louvado seja Deus. Quanto mais pecador a sua cidade, mais Deus vai te encher do Espírito de Deus. E você vai fazer a obra. E lá nós estamos. Quando vocês forem lá, vocês vão ver. Tem crente para todo lado. Em cada 10 pessoas pode chegar lá e conversar. E daqui a pouco dizer, a paz do Senhor. Tem alguém aqui, vai ter alguém que vai dar a paz do Senhor. Chega lá na cidade e diz, cadê a igreja? Está aqui em cada lugar. Chega lá na cidade e diz assim, onde é que é a rua? Avenida do Centenário da Assembleia de Deus. Vai lá que tem. Onde é que é o viaduto Gunnar Wingre? Tem. Onde é que é o Parque Ambiental Daniel Berg? Tem. Onde é o elevado Celina de Albuquerque? Tem. Tem. E tem. Daniel Berg e Gunnar Wingre eram dois, não sabiam falar português e não tinham dinheiro, mas eles tinham a visão de uma grande multidão que ninguém podia enumerar, pastores. Você tem dinheiro, você sabe falar o idioma, você tem parente, pode sacudir a poeira e tem a visão de Deus. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de visão e de conhecimento. Um dia, o rei da Síria resolveu acabar com o povo de Deus, o povo de Israel. E armou a maior guerra. Uma guerra desigual. E toda vez que ele atacava o povo de Israel, antes de atacar, eles corriam em retirada. Porque o povo de Israel pequeno estava esperando eles, onde eles planejaram atacar o povo já. E o rei ficou muito chateado. E disse assim, quem é de vocês aqui, meu traidor? Porque eu fazia estratégia de guerra com vocês agora. Eu não digo para vocês o que a gente vai fazer só no dia. No meu quarto à noite, eu bolo uma estratégia de guerra para matar o povo de Deus, o povo de Israel. E de manhã eu anuncio para vocês como vai ser. E ele já sabe antes da gente chegar lá. Vou matar todos vocês aí, chefes. Eles disseram, não é assim não. É que Israel é pequeno, mas tem um homem lá, o nome dele é Eliseu, que Deus tem comunhão com ele e comunica tudo para ele que você pensa. Antes de você pensar, a guerra é de Deus, não é tua. E você está pensando aqui e Eliseu está sabendo lá. O rei tufou o peito e disse, então junta todos os exércitos, cavaleiros, carros e vamos lá. Onde é que ele está? Na cidadezinha de Dotã, deste tamanhinho, sem exército, sem nada, sem ninguém. Amanhã de manhã nós vamos cercar todo o nosso exército. Nós vamos pegar esse camarada, vamos fazer ele prisioneiro. E vieram. Eliseu dormiu tranquilo. Ele dormiu tão tranquilo que ele acordava mais cedo do que o seu servo. Porque moço dorme mais. E os mais velhos acordam cedo. Nesse dia, ele não acordou cedo. E o moço dele acordou cedo, abriu a janela e quando olhou, em torno de Dotã estavam exércitos cercados, carros, cavalos, cavaleiros. Ele gritou bem alto, estridente, meu Senhor, nós perecemos, estamos cercados pelos exércitos da Síria. E que foi que Eliseu disse? Eliseu disse, calma, amigo, maior e mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Eu creio, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem me deu minha chamada, eu sei que quem me chamou não foi para perder não, pelo contrário, mais são os que estão conosco. E o servo disse, não, meu senhor, vem cá. Eliseu não saiu para ver a multidão. Dentro da sua casinha e lá do seu quarto, ele disse, vem cá rapaz, venha cá comigo. Eu não sei se ele disse, ajoelha aí. E Eliseu disse assim, Senhor, abre os olhos
desse meu servo, desse obreiro, desse aspirante, para que ele veja. Interessante que a Bíblia, ela é assim redundante. Abrir o olho, é claro que é para ver. Mas tem hora que a gente tem que dizer, não, abra o seu olho para ver. Porque tem gente que está com o olho aberto e não vê coisa nenhuma. Está com o olho aberto fisicamente, mas de visão de Deus não tem nada. Está na obra, está à frente da igreja, mas está empurrado. Os irmãos é que dizem para ele, pastor, vamos sair ali para ganhar uma alma para Jesus, porque ele nem está vendo quem está precisando. Então, convenção é lugar de visão de Deus. Se você não sentir que Deus está lhe dando uma visão a mais para continuar o seu ministério entre hoje e amanhã, por favor, se ajoelhe sozinho e diga a Deus, abre meus olhos. Porque senão pode ser que algum obreiro vai dizer aqui, vem cá meu filho, abre os teus olhos. Olha o que está aí à frente para ti. E diz a palavra que quando Eliseu orou, ele saiu e ele viu, e Eliseu viu, e estava cercado de carros de fogo, cavalos de fogo, em redor de Eliseu. Quer dizer que entre aqui e a montanha só tinha anjo do céu, carros de fogo, ninguém ia ganhar, era a visão de Deus. Convenção sem visão de Deus não é convenção, é confusão. Convenção sem a graça de Deus não é isso. Segundo lugar, eu termino. A festa da visão da multidão. Mas diz a Bíblia, e vendo que estavam aflitos, ele não só viu, ele não só correu, ele teve compaixão. Diga comigo compaixão. Diga comigo amor. Diga comigo sentimento de ajuda. Desejo de ajudar. Desejo de servir. Ver o mundo perdido e dizer graças a Deus que não sou eu, é muito fácil. Ver o mundo perdido e dizer assim, me dói como se fosse eu. Me lembro quando eu estava perdido, alguém me estendeu a mão. Eu não nasci como sou. Eu não nasci pastor. Meu lugar era o inferno. Jesus me resgatou. E eu vou fazer alguma coisa em favor dessas pessoas que estão aflitas, angustiadas como ovelha que não tem pastor. Ei, meus amigos, apontar o dedo para a prostituição só, falar porque tem drogado, isso é coisa muito fácil. Eu quero saber se dói na tua alma. Eu quero saber se dói no teu coração. Eu quero saber se é preciso um filho teu se perder para a droga, para você sentir o que é a dor de um pai e de uma mãe cujo filho foi tragado pelo crack. Eu quero saber se é preciso a imoralidade entrar na casa de um pastor, de um crente e roubar uma filha ou um filho para ser prostituto, para a gente descobrir a dor que o diabo causa na vida e nos lares. Líderes, por favor, nos levantemos, tenhamos compaixão. Em primeiro lugar, líderes, cuidemos bem da nossa família. Quem não cuida da sua família é pior do que o incrédulo e apostator da fé. A primeira igreja para a qual Deus me elegeu pastor, mesmo que eu não tenha sido pastor da convenção, eu sou pastor da minha casa e da minha família. Não abra mão, pastor, não abra mão, papai. Não deixe na costa só da esposa tratar desse assunto, não. Ainda que você seja fraco, ainda que você tenha defeitos, levante-se e diga, nesta casa o diabo não tem lugar. Vá na cozinha, vá no quarto da sua filha, vá lá e ore a Deus, fale língua estranha, repreenda o demônio pelo nome de Jesus e no sangue de Jesus. Aleluia. Vamos brigar com o diabo lá na rua, mas nós estamos esperando e o diabo está vindo brigar dentro da nossa casa, amigos. Dentro da casa de Deus, a gente recuado e a gente vindo. Ei, a melhor defesa é o ataque. Jesus não disse, vinde. Jesus não disse, colhei. Jesus disse, ide por todo mundo. Enfrenta o diabo. Eis que dou poder para vocês. Curar, fazer o que for. Compaixão, dor na alma, convenção. Tem que ter compaixão. Tem que ter amor. Tem que ter desejo de servir. Senão, não é convenção. Pelo menos não é que Jesus dirigiu e a pregação que ele fez. Ele contou como a alma dele estava se sentindo. Ele tocou a todos, de modo que os discípulos disseram assim,
Que coisa, até Jesus sente essas coisas, até Jesus vê isso, até Jesus se preocupa com isso. E a pergunta dos apóstolos era: tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar Jesus, o meu mestre, a tirar essa angústia que ele está na alma, por favor, daquelas pessoas? E quando eles começaram a sentir isso, aí diz a Bíblia, então Jesus chamou os apóstolos e disse assim: olha, eu estou me sentindo desse jeito, e a seara é pouca, é grande, e os obreiros são poucos, os trabalhadores são poucos, nós precisamos fazer alguma coisa a mais. Quem pode fazer mais, saia daqui fazendo alguma coisa a mais. Mas se fizer um pouco mais e ainda não der conta, chame outros, chame outros, chame outros, descubra outros. Às vezes a gente, pelo medo de perder o nosso lugar, a gente não faz a obra e não chama outros para nos ajudar, como Jesus chamou. Porque a gente vê na cara da gente pessoas chamadas que, se a gente der oportunidade, eles vão disparar de bênção. E a gente diz: não, esse aí eu tenho que segurar. Essa aí eu tenho que segurar, porque senão vai ameaçar a minha posição, vai ameaçar o meu pastorado. Jesus lá está levando em consideração se ameaça ou não ameaça. Jesus está olhando é para quem precisa. E para quem precisa ele levanta. E se ele levanta, nós líderes e pastores não temos o direito de dizer: Jesus não levanta obreiro, porque nós não vamos apresentar para a convenção e nós não vamos consagrar, só de mal. Você vai morrer, gente. Você vai sair desse lugar. Esse lugar não é para quem restringe o que Jesus quer fazer. É um lugar para quem diz: fala, Senhor. É um lugar para quem diz: levanta, Senhor. É um lugar para quem diz: me mostra, Senhor. É um lugar para quem diz assim: Senhor, abre também os meus olhos para ver quem tu estás levantando. Porque convenção, meus amados irmãos, é um lugar de consagração, de decisão. O último ato amanhã vai ser ajoelhados, obreiros todos consagrando. Ontem eu disse, e eu vou terminar, eu estou com fazer 60 anos. Eu nasci no lado da Assembleia de Deus, terceira geração. Isso para mim é uma felicidade. Mas eu tenho ouvido tanto obreiros pessimistas dizendo: ah, meu Deus, a igreja de antigamente. Eu tenho visto muito crente saudosista, museu, dizendo: a igreja de antigamente. Um dia desse vieram comigo, porque eu era mais ou menos novo. Pastor Dionísio disse, eu comecei a pastorear e presidir uma convenção com 30 anos, e me chamavam de menino que fazia xixi nas fraldas. Os mais velhos até. Agora não pode mais me chamar, olha aqui, ó. Cabelos são poucos e são brancos, estou com 60, não tenho a mesma força que tinha. Mas eu não concordo. Quando a gente é fraco como obreiro, a gente quer imputar que a igreja é fraca. A igreja do Senhor não é fraca. A igreja do Senhor não perde. Pode o pastor morrer, pode quem for, o Senhor tem um compromisso de manter a sua igreja viva, é Ele. Não é nem o pastor que faz isso, não. Entra pastor, sai pastor, vem pastor. Antes de você chegar, a igreja já estava. Você vai embora, a igreja vai estar. Acredite. O pastor tem que liderar a igreja, mas nas horas mais difíceis, ele tem que estar no meio da igreja, porque a igreja protege ele com oração, protege com trabalho, protege com oferta, protege com dízimo. É na igreja que estão os companheiros de trabalho. E aos 60 anos, esses dias quase que eu morro do coração, eu fui inaugurar um templo. E ao inaugurar o templo na cidade nossa, terminando, eu fui empossar o pastor e eu perguntei: quem que está aqui que vai ficar com esse pastor nesse novo templo? Nós resolvemos abrir templo em bairro rico, onde a igreja tem medo, porque é muito caro e porque não deixa. Nós resolvemos abrir, enfrentar o diabo lá, em cada bairro. Aí eu chamei o pastor, um casal de jovens, ninguém veio para com ele. Nunca tinha visto isso no meu pastorado. Geralmente 2, 4, 5 dizem: eu vou começar com ele também. E minha alma chorou. Eu disse: será que eu estou já com o meu tempo findo aqui? E eu orei por aquele irmão. Quando eu terminei de orar, vieram 2 velhinhos trêmulos, disseram: pastor, eu quero ficar. Já começou a melhorar. Eu orei por eles.
Eu subi no púlpito perguntando, meu Deus, como é que pode uma igreja tão grande? Onde é que estão os irmãos? O que é que está acontecendo? E eu logo boto culpa em mim. Pergunto logo o que é que pode ser feito, começando por mim. Aí eu subo no púlpito, amigos. O pastor vem e vamos despedir para orar. Ele dá uma cotovelada aqui na minha costela. Diz assim, pastor, eu queria lhe contar uma coisa. Eu digo, o que é, meu irmão? Hoje está se cumprindo uma visão que eu tive e um pedido que eu fiz a Deus. Escute isso. Eu digo, qual foi, meu irmão? Pensei que ele ia reclamar de mim. Ele disse, pastor, Deus me chamou. E eu disse para ele que o dia que ele me desse a oportunidade de chamar, eu ia me entregar para fazer a obra dele. Mas eu fiz um pedido a Deus. Eu digo, Deus, eu não quero ir pastorear uma igreja que tenha crente, nem para receber crente dos outros. Eu quero começar do zero para saber se tu estás comigo. Rapaz, eu saí dali dizendo, Senhor, despede o teu servo, isso aconteceu mês passado. A gente pensando que os irmãos lá estão frios, às vezes nosso coração, e Deus está dizendo e levantando homens, quero começar do zero, quero ganhar alma para Jesus, não quero igreja, não quero suceder, não estou na fila para matar o pastor para eu tomar o lugar dele, não, eu quero ganhar almas, eu quero começar do zero. Onde estão homens e mulheres? Onde estão pessoas? Onde estão?